o nosso Café com Fé de hoje, nós iremos fazer um apanhado geral sobre as lições da vida de Ana. Isso porque nós estudamos a vida de Ana nos 2 últimos dias e ontem nós chegamos a fazer uma conclusão sobre as lições da vida de Ana. Mas à noite, quando eu orava antes de dormir, Deus falou muito forte ao meu coração sobre algumas coisas importantes que não foram ressaltadas no estudo das lições da vida de Ana. E eu acredito que se Deus colocou no meu coração essas lições valiosas e me chamou a atenção por eu não ter ressaltado essas lições, né? A gente falou sobre elas, mas não demos a verdadeira importância para isso. Então, hoje eu vou retornar na história de Ana para fazer essas considerações que Deus colocou no meu coração ontem à noite e eu preciso compartilhar com vocês. Se veio do Senhor, é porque é bênção e é porque alguém precisa ouvir a mensagem, né? Não sei quem, não sei qual de vocês, mas se o Senhor mandou falar, eis-me aqui para obedecer e cumprir a vontade do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que o Senhor Deus nos abençoe neste dia, nessa quarta-feira, ainda em clima de feriado, né? Muitas pessoas hoje ainda não vão trabalhar, ainda estão curtindo o feriado. Então sejam muito bem-vindas, louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje um pouquinho mais tarde, os meus meninos demandaram de mim aí de manhã, eu precisei dar atenção a eles, atender eles primeiro, né? Porque para falar a palavra do Senhor, para estar aqui com vocês, eu preciso estar por inteira. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter a certeza que os meus bebês estão bem e que está tudo bem com eles, para que eu possa ficar aqui, estar aqui com vocês, realmente com a minha atenção voltada para vocês e para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né? Nessa manhã, neste dia de hoje. Tá bem barulhento aqui, o pessoal da prefeitura tá fazendo uma obra aqui na rua lateral, então se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me digam que eu coloco o fone de ouvido, tá? Perdão. Tomar um cafezinho quente, já pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas 2, o texto que nós vamos estudar está entre Lucas capítulo 2, os versículos 25 ao 38, onde se fala sobre a história da profetisa Ana, né? E aí a gente vê lá no texto de Lucas, né, que Ana ficou viúva muito jovem e ela precisou dar um novo rumo para sua vida. Ela não teve filhos e 7 anos depois de estar casada, seu marido faleceu e ela ficou sozinha, né? E aí, lá no livro de Lucas, a gente vê que Ana foi a única mulher na Bíblia que recebeu o título de profetisa. Por quê? Ela servia a Deus em jejuns, com jejum, oração de noite e de dia. Lá no versículo 37 do capítulo 2 de Lucas, está escrito assim, ó: era viúva, tinha quase 84 anos e não se afastava do templo. Servia a Deus com jejum e oração de noite e de dia, né? E aí, qual foi a mensagem que Deus colocou no meu coração ontem e tocou que eu precisava falar com vocês? Tem muitas preciosas recém-chegadas que estão conhecendo o trabalho que eu faço aqui agora, entendendo um pouco mais, né, sobre o chamado que é a dificuldade para engravidar, né? Uma coisa muito importante que eu sempre ressalto e que tem falado também muito forte ao meu coração esses últimos dias é que a gente compreenda que a dificuldade para engravidar é uma passagem. Assim como a gente viu lá na história de José alguns dias atrás, né? Deus deu a ele um sonho
Mas antes de concretizar o sonho, foram 10 anos. 10 anos entre o sonho que José teve, o sonho que Deus colocou no coração dele, e até que de fato se cumprisse a promessa do Senhor na vida de José. Mas uma coisa que chama a atenção na história de José é que quando Deus deu o sonho para José, quando em sonho Deus anunciou a bênção para a vida de José, Deus não contou para José como seria a jornada até que José se transformasse em governador do Egito. Por quê? Se Deus fala para nós que a gente vai ter dificuldade para engravidar, que a gente vai ter que passar por tal situação, vai ter que vencer tantos desafios para só então conseguir se tornar mãe, a gente vai desistir antes mesmo de sonhar em ser mãe. Então Deus nos dá o sonho de ser mãe, Ele nos abençoa com esse sonho, com esse projeto, com esse plano que vem da parte do Senhor, porque o seu bebê, a sua criança que virá para você é uma criança preparada por Deus para ser seu filho, sua filha, seus filhos. Mas Deus não te conta como vai ser a jornada de preparação até que você viva o seu milagre e a sua bênção. Porque Deus precisa te preparar, Deus precisa te capacitar para então te tornar mãe. Assim como Ele precisou preparar José, provar o coração de José. Lá na história de José nós vemos que ele foi tentado pela esposa de Potifar a se deitar com ela. Ele resistiu à tentação. Era o Senhor provando a bondade, a verdade, a sinceridade do coração de José. Assim como nós vivemos situações no nosso dia a dia em que o Senhor prova o nosso coração e a nossa fé. Quando você olha para uma mulher grávida e sente um sentimento de inveja, de frustração, porque ela nem queria tanto, engravidou, é o Senhor Deus provando e testando o seu coração. É nesses momentos em que esses sentimentos vêm, e que muitas vezes eu sei que eles vêm de forma automática, não são maldade do seu coração, é que você tem que se colocar em oração a Deus, e é esse o ponto em que a espiritualidade anda junto com a fertilidade. Todo sentimento ruim que bate no seu coração, você deve orar a Deus e pedir que o Senhor Deus cure, que o Senhor Deus tire de você, porque ele não é seu. O fato de outra mulher engravidar perto de você não tira a sua vez. A sua jornada é sua. O filho que vai vir para você é seu. O que vai vir para outra é dela. O Senhor Deus capacita e nos prepara a cada uma de forma individual, assim como nós fomos criados de forma individual. A nossa digital ninguém tem. Assim também o Senhor Deus tem um plano perfeito para cada uma de nós. A outra está vivendo a jornada dela, você tem que viver a sua. Dentro do seu crescer de casa, você precisa abençoar o seu ventre, o seu útero todos os dias. Bom dia, seja bem-vinda. Graça e paz, meninas. Deus abençoe. Toda vez que você tem um sentimento de frustração, de inveja, seja qualquer coisa, porque você vê outra mulher grávida, você precisa abençoar essa mulher. Quando você abençoa essa mulher, você está se abençoando também. O fato de outras mulheres engravidarem perto de você precisa ser visto como a sua vez chegando também. Se tem mulheres engravidando perto de você, é porque a sua vez está cada vez mais perto, mais próxima de chegar. E toda vez que o seu coração se entristece com sentimentos negativos e ruins, seu útero se contrai. O seu útero recebe a energia do seu corpo, do seu coração. Então é muito importante fazer a sua parte dentro da sua jornada, compreender que a sua história com Deus é sua, é individual, é única. Graça e paz, seja bem-vinda. E é por isso, ontem eu dei um puxão de orelha em vocês, depois eu até achei que eu fui um pouco rude, mas é como eu disse, são coisas que o Senhor Deus me traz. E muitas vezes eu percebo que vocês têm dificuldade até de orar a Deus, né, durante a jornada. Eu recebo mensagens do tipo, eu não sei mais nem o que pedir, porque Deus não me escuta. E na verdade não é assim. Lembra que você está numa jornada de crescimento, de evolução, de amadurecimento, de preparação da parte do Senhor para poder receber o seu bebê.
E aí, quando a gente vem para a história de Ana, e por que eu quis abrir novamente a história de Ana, né? Porque Deus falou no meu coração ontem à noite sobre isso. A maioria de vocês está já no movimento de busca, de compreensão, de entender, né, qual é o seu papel dentro da sua jornada. Já está fazendo aí a sua parte, a parte que cabe. Mas eu ainda percebo muitas de vocês resistentes, por exemplo, a procurar uma orientação médica, a procurar uma ajuda mais específica, tá? E aí o que acontece? Principalmente para quem já está ultrapassando aí a casa dos 35 anos. Nós vemos aqui na história de Sara, que Sara engravidou com mais de 80 anos. Foi um milagre, foi uma bênção do Senhor. E não existe idade? Não existe idade. Mas nós precisamos fazer a nossa parte dentro do possível e o quanto antes. Porque se você tem 35 anos e pode ir num médico, procurar uma orientação, procurar uma ajuda, procurar um apoio, criatura, para que você vai ficar 10 anos sofrendo? Para quando você tiver com 45 anos você olhar para trás e falar assim, puxa, eu devia ter ido no médico com 35. Se você pode encurtar o caminho, Deus deu a medicina como instrumento, como ferramenta. A gente precisa compreender que a parte terrena é necessária. Se a parte terrena não fosse necessária, escutem bem isso. Jesus não precisava ter nascido de um ventre humano, de uma mulher na terra. Por quê? Vocês já se perguntaram por que é que Jesus nasceu do ventre de uma mulher? Por que é que Jesus precisava ser carne e osso? Porque para ter validade aqui na terra, para as coisas acontecerem na terra, precisa ter a parte terrena. Senão nós seríamos todos seres de luz e íamos todos viver no céu. Nós não precisaríamos nós não precisaríamos viver na terra. Todos nós vivemos na terra. Se nós vivemos na terra, nós dependemos da vontade do Senhor, das bênçãos do Senhor. Mas existe uma coisa que Deus não pode fazer por nós. E essa é a nossa parte. Existem coisas que nós precisamos fazer aqui na terra e é por isso que nós vivemos na terra. A medicina, os instrumentos médicos são um instrumento do Senhor para nos ajudar, para nos beneficiar, para encurtar caminhos. Eu já falei isso aqui. Em quase 100% dos casos, e como diz minha avó, se não fosse o quase, seria 100% dos casos. Mas em quase 100% dos casos é possível engravidar. E por que é que então aumenta cada vez mais o número de mulheres que não conseguem? Porque eu ainda vejo muita teimosia em vocês. E aí eu me volto para a história de Ana e para o que Deus falou comigo ontem à noite. Vocês precisam compreender que a rota não é única e fixa. Porque eu só vou engravidar se for natural, porque eu só vou engravidar se for assim, porque criatura, então morre teimosa e sem filhos. Desculpa, não sei para quem serve essa palavra, mas é para alguém que precisa ouvir. A gente precisa saber quando é hora de parar, descansar, mudar de rota, traçar outro plano, tentar de outro jeito. A gente não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa e fazendo tudo igual. Ah, eu não vou no médico. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu fiquei até triste. Eu não vou no médico. Eu tenho, a pessoa que me falou, que conversou comigo, tem cistos nos ovários. Eu não vou no médico porque o pastor falou que se fosse para eu engravidar, eu não teria esse problema e Deus me daria filhos de forma natural. Eu fico triste quando eu escuto umas coisas dessa, gente. A pessoa que tem cisto nos ovários sofre. Ela vai sentir dor, ela vai ter uma menstruação de fluxo irregular. Uma pessoa que está passando... Não é o pastor, criatura abençoada, se você estiver me ouvindo, não é o pastor que menstrua todo mês e sofre. Não tem lógica você não procurar ajuda, você não ir no médico, saber o que está acontecendo de errado com o seu corpo, porque não é da vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, a medicina não existia. Presta atenção, um coração quando é transplantado, não precisa nem ir tão longe. Meu esposo fez cirurgia de
safena mamária. Ele teve um infarto em 2015 e ele precisou fazer safena mamária. Bom dia, seja bem-vinda. Na cirurgia de safena mamária, o coração precisa parar de bater para que ele seja feito uma nova ligação e aquelas veias obstruídas sejam substituídas. É tirada uma veia da perna, um pedaço da veia da perna, e é feita uma ligação, uma substituição das veias do coração. Não tem como fazer isso com o coração pulsando sangue e batendo. Olha só como é complexo. O nosso corpo, o corpo dele, acho que a cirurgia durou 6 horas mais ou menos. Durante essas 6 horas, o corpo dele foi ligado a uma máquina que imita o trabalho do coração. Para que o coração dele fosse tirado do corpo, as ligações fossem feitas e o coração fosse colocado de volta no peito dele. Tanto que o médico me disse que o momento mais crucial da cirurgia era justamente essa recolocação do coração e religação do coração ao corpo. Nessa hora, se o coração voltar a bater e a vida voltar a existir ali, ok, a cirurgia foi um sucesso, é o momento mais crucial. É um procedimento, um tratamento totalmente terreno, médico, mas o quê? Que a gente conta com a bondade do Senhor para que a vida permaneça ali. A gente ficou em oração durante toda a cirurgia, pedindo a Deus que a vida do meu marido permanecesse, fosse preservada. Mas foram os médicos, enquanto instrumentos do Senhor, que fizeram esse procedimento. É carne, é sangue, é corpo. Precisa ter a ajuda terrena. E não tem nada de errado com isso. O meu marido recebeu o coração de volta, a vida continuou e existiu. Da mesma forma que não tem nada de errado em você procurar ajuda, em você ir no médico, em você fazer a sua parte. Você vai ficar com dor, sofrendo e esperando. E outra coisa que eu vejo muito vocês falando, eu estou esperando no Senhor, porque o meu milagre vai chegar. Porque o Senhor Deus me prometeu que eu vou ser mãe de filhos. Pastor orou por mim e eu tenho a promessa de que vou ser mãe. Glória a Deus e amém. Sou muito feliz de ouvir isso. E sim, tem promessa de Deus para cada uma de nós. Deus nos criou com um propósito, com um plano perfeito. A gente não vem para a terra para passear. A gente vem para a terra para ser mãe de filhos abençoados, para ser mãe da futura geração, de crianças que serão luz no mundo. Esse é o plano perfeito de Deus para cada uma de nós. Mas não dá para você seguir vivendo a sua vida com essa dificuldade para engravidar aí na cabeça o tempo todo, te torturando, te consumindo. Você nem bem vive a sua vida e nem bem faz o seu dever de casa para tentar engravidar, porque você está esperando no Senhor. Tá bom, espera no Senhor, mas vai fazer sua parte. Vai se alimentar bem, vai dormir bem, vai fazer exercícios, vai no médico para saber como você está. Tem um diagnóstico? Eu não vou fazer nada, porque se Deus quiser me dar filhos, então eu não vou ter dificuldade. Porque se for para eu ser mãe, Deus vai tirar de mim essa dificuldade. Tudo bem, mas você tem que fazer a sua parte. Existem milagres, a gente vê vários aqui citados na Bíblia, né? Mas é cada uma dentro do seu movimento, do seu processo. Não adianta você esperar em Deus, reclamando, murmurando, questionando por que é que está demorando, se você não faz a sua parte. Só tem uma coisa que Deus não faz por você, que é a sua parte. E por que eu trouxe isso dentro da história de Ana? Porque Deus tocou no meu coração ontem à noite sobre a história de Ana, no sentido de que, quando Ana ficou viúva, ela não tinha filhos. E aí, Ana poderia ter questionado a Deus, Ana poderia ter murmurado, Ana poderia ter reclamado da vida. Ou Ana simplesmente podia ter sentado e esperado um novo marido, esperado em Deus. Mas não. Ana se voltou para Deus e dedicou a sua vida a servir a Deus. E Ana esperava um milagre, assim como nós esperamos a bênção, o milagre do Senhor. Ana esperava pela promessa da vinda do Messias,
Ana esperava pelo menino Jesus. E aí o que Ana fez para poder ver a concretização da promessa? Ana se dedicou a trabalhar a Deus no templo. A gente viu aqui, ó, Lucas 2:37. Ela era viúva e não se afastava do templo. Servia a Deus com jejum e oração de noite e de dia. E aí o que aconteceu? Ana viveu para ver a promessa de Deus se cumprir. Ela conseguiu conhecer e ver o menino Jesus quando seus pais José e Maria foram até o templo apresentá-lo. Jesus tinha cerca de 40 dias de vida. Ana não ficou esperando, Ana não ficou murmurando, Ana não ficou reclamando. Ela pensou assim, o que eu posso fazer? Pois ela foi lá e fez. Dentro da sua jornada para engravidar, você precisa compreender qual é o seu papel. Qual é a parte que cabe a você, o que você e só você pode fazer. E aí você vai orar para Deus te dar sabedoria, discernimento, ajuda para poder fazer. Olha um exemplo. Quando você quer comprar alguma coisa, ou quando você quer vender alguma coisa, tanto faz. Você não pede a Deus que abençoe? Quando você vai comprar, você pede a Deus que te abençoe com o dinheiro, para você conseguir comprar, não é? Quando você vai vender, você pede a Deus que te abençoe e que você consiga vender para poder receber o dinheiro. Não são coisas terrenas e materiais? O dinheiro não é uma coisa terrena, material? Um bem que você está vendendo, que você está comprando? E você ora a Deus pedindo que te abençoe. Para ter um filho é a mesma coisa. A gente ora a Deus que abençoe. A gente pede a Deus que nos abençoe. Mas a gente acha, muitas vezes, que Deus tem que fazer tudo sozinho. Que Deus tem que mandar o bebê e tudo certo. E Deus tem que fazer você ficar bem. E Deus... Existem coisas que só você pode fazer por você. A única coisa que Deus não faz por você é a sua parte. É preciso compreender aí dentro da sua jornada, dentro do seu crescer de casa, o que é que está faltando você entender, o que é que está faltando você fazer para que o seu bebê venha, para que a bênção chegue, para que você viva assim como Ana viveu para ver a promessa do Senhor Deus se cumprir na sua vida. Em quase 100% dos casos é possível reverter a infertilidade e se tornar mãe. Não faça parte dos quase, que ficaram no quase. Porque, quando vir, quando der, quando... Faça hoje aquilo que você pode fazer por você mesma. Não foi no médico ainda, criatura. Tá fazendo o quê? Vai no médico, vai saber como que você tá. Já tem um diagnóstico? Faça. Não quero tomar remédio, procure outras opções. Mas faça o que precisa ser feito dentro da sua jornada, dentro do seu propósito. Aquilo que o Senhor Deus tocar no seu coração, que você deve fazer. Eu tenho certeza que cada uma de vocês sabe aí no interior, no seu coração, o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente luta contra os nossos próprios pensamentos, sentimentos, né? A gente sabe o que é para fazer, e aí fica orando para Deus assim, Senhor, me manda o sinal, Senhor, me dando o sinal, Senhor, me manda o sinal. Às vezes a gente está tão focada ali, que Deus está mandando sinais para mudar a nossa rota, a nossa direção, mas a gente quer tanto uma coisa, tanto uma coisa. Esses dias eu compartilhei, não sei se alguma de vocês viu, que eu estava orando a Deus, focada numa coisa que eu queria, e aí as coisas começaram a dar tudo errado. Eu falei, Senhor, não é isso? E aí eu compreendi que Deus faria, mas não do jeito que eu estava esperando e orando para que acontecesse. O objetivo final seria o mesmo, mas a jornada era outra, é outra. Diferente da que eu idealizei, da que eu imaginei, da que eu quis. Para engravidar, na minha época eu achava que era só parar o anticoncepcional e eu engravidava. Quem diria que um dia, né, eu estaria aqui conversando e falando com vocês, né? Contando a minha história, abrindo para vocês os bastidores do que foi, né, a minha dificuldade para engravidar. E eu sou muito grata a Deus e muito feliz por tudo que Ele fez na minha vida hoje. Todos os dias, quando eu olho para os meus filhos, quando eu não perco o controle mais com eles, quando eu sou uma mãe amorosa, sou uma mãe consciente, eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei,
para me tornar mãe. Porque se eu tivesse parado o meu remédio e engravidado, hoje talvez os meus filhos já estariam maiores, né? Porque teria engravidado logo. Mas talvez eu não estaria aqui falando com vocês, não seria a mãe realizada e feliz que eu sou hoje. Talvez estaria até frustrada com filhos mal-humorados, mal-educados. Ontem até comentei com uma de vocês, né? O quanto meus filhos são iluminados e abençoados. Onde as minhas crianças chegam, as pessoas param para ver, para se alegrar, se agradar deles. Porque eles são crianças que vieram por mim, através de mim, mas com uma missão de Deus, com um propósito de Deus. E eu tô toda arrepiada de falar isso. Eu sou só um instrumento das mãos do Senhor aqui na terra. Assim como o médico é um instrumento das mãos do Senhor usado na nossa vida, nós somos um instrumento da parte do Senhor, usadas por Deus para dar à luz a filhos abençoados, a grandes nomes da história. Daqui a 20 ou 30 anos serão os nossos filhos que serão os governadores dessa nação. E é para isso que Deus está nos chamando, nos escolhendo. Assim como Ele escolheu Maria para fazer a parte terrena e ser instrumento do Senhor aqui na terra, para trazer o Salvador, Ele nos chama e nos usa para ser as mães do futuro, as mães dessa geração aí que precisa crescer com mais amor e consciência. A gente vem da geração do apanhei e não morri, e nós estamos vendo aí pais que estupram bebês de 20 dias. Eu apanhei e não morri, mas agora quem está pagando o preço são os meus filhos. Nós pagamos o preço pela geração de agressão, de ruindade, a criação dos nossos pais. Nós pagamos esse preço. Mas agora a gente está sendo chamada para criar uma geração diferente, uma geração com mais amor. A terra não aguenta mais, não suporta mais esse ódio e essa agressividade toda. Se a gente não para em nós, se a gente não escolhe que nós vamos fazer diferente a partir dos nossos filhos, a gente vai continuar reproduzindo essa agressão, esse ódio. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, vem para fazer diferente. Nossa geração veio para curar os nossos pais. Os nossos filhos já vêm para o mundo, já vêm com uma missão, com um propósito de ser diferença no mundo. E é para isso que Deus nos escolheu. Eu quero que cada uma de vocês se sinta amada por Deus, por ter sido escolhida para essa missão. A fulana que nem queria engravidou, a ciclana que não estava nem esperando engravidou, está vivendo a jornada dela. Você está no plano perfeito de Deus. E é para isso que Ele está te chamando, te capacitando e te preparando para que quando o seu milagre chegar, você honre o seu filho. Você seja uma mãe amorosa, uma mãe consciente e que tenha aí na sua cabeça que a geração do futuro depende do que você está fazendo agora. A forma como você vive, tudo que você aprende na sua jornada para engravidar vai fazer diferença no seu maternar. Eu falo isso por mim. Porque eu vejo nos meus filhos, né? Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo me fizeram querer ser uma mãe ainda melhor. Não significa que a mulher que não tem dificuldade para engravidar vai ser uma mãe ruim. Mas ela está vivendo a jornada dela. Nós estamos aqui no nosso movimento, é uma outra vibe, é um outro chamado do Senhor. Então receba da parte do Senhor o seu chamado. Compreenda aí dentro do seu movimento o que você precisa fazer. Se é procurar ajuda médica, se é procurar um tratamento alternativo, independente de qual for a sua escolha, mas faça alguma coisa. Se tem promessa de Deus para a sua vida, amém, glorifique, mas entenda que existe uma parte terrena que precisa ser feita e que parada aí esperando não vai cair do céu. Deus não vai se materializar aqui e fazer acontecer por você se você primeiro não fizer a sua parte. Amém? Espero que tenham recebido com muito amor essa palavra, porque realmente veio da parte do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, Senhor Deus, pela oportunidade e por essa palavra que o Senhor nos deu. Te peço que nos perdoe, nos livre, Senhor Deus, de todos os pecados, de todo sentimento que pesa aos nossos corações, Senhor. Afasta de nós
Tira, Senhor, de nós tudo aquilo, Senhor, que afasta de viver a sua vontade e o seu plano perfeito nas nossas vidas. Que cada uma possa encontrar, Senhor Deus, qual é o seu caminho, qual é o movimento que precisa fazer para poder, Senhor Deus, se libertar e receber o seu milagre, ó Pai. Que cada lar onde essa palavra chegar seja abençoado, seja um tempo de harmonia, Senhor Deus, e que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, ó Pai. Que todas as vezes em que o sentimento de tristeza bater, a aflição, a angústia, a gente possa se lembrar e se voltar ao Senhor, orar e pedir e de novo se colocar na rota, Senhor. Esteja guiando cada uma dentro do seu movimento, Senhor Deus, dentro do seu crescimento. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meninas. Gratidão a cada uma de vocês que esteve aqui. Hoje um pouquinho mais tarde, mas não deixo de fazer. Realmente, se eu não conseguia por algum motivo de força maior, mas se Deus me der vida e voz, eu pretendo estar aqui todos os dias com vocês, juntinha de vocês. Logo, logo nós teremos a nossa comunidade. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo. Segunda-feira eu passei um susto, meu Facebook caiu e eu não conseguia mais acessar a conta. Fiquei muito chateada porque a comunidade será lá no Facebook. Graças a Deus consegui restabelecer, estou fazendo os ajustes finais. Logo, logo vocês terão acesso à comunidade. Por que uma comunidade? Porque o grupo do WhatsApp vira um converseiro. Se eu abrir aquele grupo, nós temos 40 mulheres lá. Imagina 40 mulheres conversando, o seu celular vai ficar carregadíssimo. Então a comunidade vai ser um lugar onde você vai poder conversar, se apresentar, falar qual momento da sua jornada você está vivendo. Outras mulheres vão se identificar. E detalhe importante, a comunidade vai ser no Facebook, mas vai ter acesso restrito. Eu não vou deixar ela aberta, não vai ser qualquer pessoa que vai poder chegar e entrar, porque nós temos 1 milhão de comunidades lá no Facebook de tentantes, vibrando no medo, na dor, no sofrimento, querendo saber mais que o médico, e esse não é nosso objetivo. Então só vai entrar na comunidade quem eu autorizar, porque eu quero que a gente crie realmente um movimento de futuras mamães amorosas, conscientes, que compreendem realmente qual é o chamado de viver a dificuldade para engravidar, para que a gente se ajude realmente, para que a gente se apoie, para que todas estejamos alinhadas no propósito de Deus, para que não haja julgamento, um lugar onde você se sinta segura realmente, que seja o seu apoio na sua jornada, e mais do que isso, será uma comunidade para que a gente comemore juntas cada positivo que chegar, cada uma de vocês que recebeu o seu milagre, e nós iremos continuar a comunidade. Ela não vai ser só para tentantes, né? Porque vocês vão evoluir de fase, vocês vão evoluir de etapa, e logo logo a gente vai estar comemorando juntas aí os positivos de vocês. E mais do que isso, né, receber os bebês em casa, porque a jornada só termina quando você chega em casa com o seu bebê nos braços, porque aí você inicia uma nova etapa dentro do plano de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Amém? Então, muito em breve nós teremos aí a nossa comunidade de futuras mamães, e eu estou muito feliz e animada, né, por ter vocês aqui comigo. Tudo faz parte do projeto de Deus, e eu acredito que se vocês estão aqui é porque é parte, nossa, muito barulho, parte do projeto de Deus também para a vida de cada uma de vocês. Amém? Gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe, tenha um bom dia. Quem ainda está de folga hoje, aproveita para descansar. Que Deus possa te abençoar. Obrigada.